Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa semanal Thesauros Abscônditos, com o qual nós queremos meditar a cada domingo o Evangelho que a liturgia nos propõe. Este domingo tão especial da solenidade de Pentecostes, queremos pedir também ao Senhor essa graça de poder adentrar um pouco mais esses mistérios do reino, especialmente a contemplação deste envio do Espírito Santo aos apóstolos, a alma da igreja. Esse dia tão especial, esse dia solene, queremos também descobrir um pouco mais esse tesouro escondido que o Senhor nos reserva, que o Senhor nos quer revelar, que o Senhor nos quer apresentar também na liturgia deste domingo. O Evangelho desta celebração, deste domingo festivo de Pentecostes, é retirado do livro de São João, do Evangelho segundo São João, capítulo 20, os versículos 19 a 23. João, capítulo 20, de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." E, meus irmãos, neste domingo festivo, neste domingo solene, a liturgia não nos apresenta no Evangelho a narrativa do acontecimento hoje celebrado, especificamente, porque está na primeira leitura, de modo mais claro, mais objetivo, o relato da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo. O capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos nos narra aquela solenidade de Pentecostes, a primeira e grande solenidade celebrada pela Igreja logo após a ressurreição do Senhor. Aquela festividade com a qual o Senhor reservava, nesta ocasião, o grande dom do Espírito Santo a ser enviado sobre os apóstolos, a ser enviado sobre a Igreja. A primeira leitura, portanto, é a que nos dá a narrativa histórica do acontecido. Embora o Evangelho seja uma das ocasiões em que o Senhor apresenta, que o Senhor envia o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos. Há de se considerar que muitos padres da Igreja vão ver na cruz do Senhor, quando ele padece, o evangelista narra, dizendo que Jesus entregou o seu Espírito. E muitos padres verão nesta afirmação, também ali, naquele momento, um Pentecostes, um entregar o Espírito Santo, um enviar o Espírito Santo sobre a Igreja. No outro momento, além de Pentecostes, que hoje celebramos, ou seja, a cruz, o evento de Pentecostes, uma terceira ocasião é o narrado também no dia de hoje, no capítulo 20 do Evangelho de São João. Logo após a ressurreição do Senhor, estando os discípulos ali reunidos uma vez mais, com medo, apreensivos, acovardados, temerosos pelo que lhes reserva a fidelidade ao Senhor, o testemunho da sua palavra, eles receberão a aparição, a visita de Jesus ressuscitado. E sobre eles, Jesus não só comunica a paz, que é própria desses encontros com o Senhor, logo após a sua ressurreição, tantas e tantas vezes ele saudará especificamente com esta afirmação, com esta comunicação da paz, ele, príncipe da paz, saudará com este shalom, a paz esteja convosco. Mas também, ao final do Evangelho, nos narra São João que ele sopra sobre os discípulos.
e soprando sobre eles, lhes dá uma missão. Aquela missão que na semana passada nós ouvimos no Evangelho, missão de pregar o Evangelho, missão de anunciar a palavra de Deus, missão de testemunhar e fazer todos os povos discípulos do Senhor. Mas esta missão será, portanto, levada a cabo, será, portanto, executada com o auxílio, com a proteção, com a força, com a iluminação do dom excelso de Deus, que é o Espírito Santo. Soprando sobre ele, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. E com esta missão que eles recebem, com este envio do Senhor, com esta nova motivação que recebem de Cristo ressuscitado, Jesus lhes dá também a autoridade para perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Dirá São Gregório Nazianzano que o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai e mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e fez entrever a divindade do Espírito. Agora, porém, o próprio Espírito vive conosco e manifesta-se a nós mais abertamente. Foi feito quando ainda não se confessava a divindade do Pai, não era prudente proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, não era prudente acrescentar o Espírito Santo como um fardo suplementar para empregar uma expressão um tanto ousada. É por avanços e progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade brilhará em mais esplendorosas claridades. Assim, São Gregório, final da cita já, assim São Gregório nos ensina como esta pedagogia divina nos foi preparando ao longo da história da salvação para este tempo. O tempo em que, movidos pelo Espírito Santo, a alma da Igreja, viveremos esta missão, a missão de testemunhar o Senhor. Não somos órfãos, não estamos sozinhos, o Senhor está ao nosso lado. Isso nos envia, caminha conosco e nos fortalece com a força do Espírito Santo. Terminamos a nossa meditação apenas fazendo menção um pouco sobre o que o Catecismo nos fala no artigo 8 do capítulo 3 desta primeira parte do Catecismo. Ele nos fala sobre a profissão de fé. E, a partir do número 731, 732, o Catecismo nos fala da festa de Pentecostes. Cita o Catecismo. No dia de Pentecostes, no termo das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo que se manifestou. Se deu e se comunicou como pessoa divina. Da sua plenitude, Cristo, Senhor, derrama em profusão o Espírito. Neste dia revelou-se plenamente a Santíssima Trindade. A partir deste dia, o reino anunciado por Cristo abre-se aos que nele creem. Na humildade da carne e na fé, eles participam já na comunhão da Santíssima Trindade. Pela sua vinda, que não cessará jamais, o Espírito Santo faz entrar no mundo, nos últimos tempos, no tempo da Igreja, no reino já herdado, mas ainda não consumado. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma belíssima e santa festa de Pentecostes.